Bolsonaro discursou por pouco mais de 20 minutos, acompanhado de tradução simultânea para o público local. Ele está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro do ano passado. O ex-presidente falou sobre a campanha para ser eleito em 2018, relembrando a facada que levou em Juiz de Fora em setembro daquele ano. E voltou a questionar o resultado das eleições de 2022. Se olhar as imagens aqui, ao lado, if you look at the screens, the images on the screens, eu tive muito mais apoio em 2022 do que 2018. you will notice that I had way more support in 2022 than I had in 2018. Não sei por quê. Os números mostraram o contrário. Bolsonaro teve 400 mil votos a mais em 2022 do que em 2018. Entretanto, nas eleições contra Lula no ano passado, o petista obteve 2 milhões de votos a mais que o ex-presidente. Entre os pontos que Bolsonaro destacou durante o período em que governou o Brasil estão o enfrentamento da pandemia de Covid-19, ao qual ressaltou que não impôs a obrigatoriedade de vacinação, e o que chamou de relacionamento excepcional com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro também mencionou a ampliação do acesso às armas durante o governo dele e disse que a primeira medida do novo governo foi revogar tais decretos. Ao final do discurso, Bolsonaro falou sobre os navios do Irã que atracaram no Rio de Janeiro nesta semana e disse que, se fosse ainda presidente, não haveria este problema. Muito obrigado a todos os senhores. Pergunto a ela, se eu fosse um jornalista e encontrasse com ela, o que a senhora pensa da economia brasileira? Porque, afinal, se quer ser candidata a presidente, ela não vai falar que quer ficar de joelhinho. Palavras dela, não minha. Lembra? Ou quando o André Mendonça foi designado ministro do Supremo, ela ficou dando aquelas voltas falando a língua dos anjos, de acordo com o Ato dos Apóstolos, né? Que era uma comemoração. Eu achei que era a linguagem do P, né, que era uma coisa antigamente falada nas escolas, mas eu não entendi. Então eu queria saber o que ela pensa da economia brasileira, ela quer ser candidata a presidente, o que ela pensa da educação brasileira com dados, o que ela pensa da ciência e tecnologia, do sistema de saúde, do papel do SUS, das relações diplomáticas do Brasil, da nossa infraestrutura, da nossa história. Ela nunca citou um livro de história do Brasil. Ela e o marido nunca citaram um livro de história do Brasil, nunca citaram um personagem da história do Brasil. Então, se quer ser política, o primeiro caminho, vá à escola, estude bastante, porque com o marido não vai aprender, porque o marido nada sabe. Ela tem, então, contrate não é só media training, aprender a falar, precisa ter conteúdo para ser presidente da República Federativa do Brasil, que já chegou a ser a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª economia do mundo. Precisa de seriedade, chega de palhaçada. Igualdade de salário entre homens e mulheres. Bem, é bom lembrar que a maior parte do eleitorado é feminino no Brasil, né? Por outro lado, a representação feminina nas câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional é ínfima, né? Assim como nas prefeituras, governos estaduais e no caso da presidência da República. Então, acho que o primeiro fato é que há algo de errado, profundamente errado no Brasil em relação à representação política das mulheres. Vamos lembrar também, antes de chegar na questão salarial, que as mulheres votam pela primeira vez pelo Código Eleitoral de 1932. O Brasil é o 4º país nas Américas a dar o direito de voto às mulheres. Até então tinha o Canadá, Estados Unidos, Equador e aí o Brasil. E elas participam da primeira eleição em 1933. E duas constituintes da Constituição de 34 serão mulheres, né? Uma indicada pelo sistema corporativo e outra eleita diretamente. Então isso foi um ganho histórico importante aqui no Brasil, no caso eleitoral. No caso salarial, nós estamos muito distantes do que já foi obtido algumas vitórias no campo eleitoral. É inacreditável, é inaceitável essa diferença, o que mostra que o Brasil é um país machista. O cidadão que você mostrou há minutos atrás aí, não vou nem falar o nome dele para ele não ficar famoso, né? Mostra isso, nós somos uma sociedade machista, é necessário ter sim uma legislação, que nós não podemos esperar que naturalmente a sociedade crie essa igualdade. Se esperar isso, não vai ocorrer como se fosse um efeito da natureza, não. Tem de ser uma ação política. Efeito da natureza é erupção vulcânica, é tsunami. Ação política é construir uma legislação que leve à igualdade salarial entre homens e mulheres, exercendo as mesmas funções com as mesmas atribuições. E isso é um papel do
do governo, claro, com um projeto, encaminhe ao Congresso Nacional e de uma ampla discussão nacional. Eu acho isso fundamental. Isso é uma questão essencial e é um tema que coloca um dedo numa das grandes feridas nacionais. Políticas da Petrobras. É uma política que tinha a Petrobras, porque não terá mais, de objetivar a questão de priorizar a distribuição de lucros, né, e dividendos em excesso. Eu acho que essa política estava equivocada, porque fez com que o preço dos combustíveis no Brasil subisse muito. Agora, por fim, as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu fiquei prestando bastante atenção. Ele disse que foi a medida eleitoreira do Bolsonaro retirar os impostos. Concordo. Todo mundo concorda com isso. Acho que não há ninguém que discorde, né? Dos impostos federais, no caso é PIS e COFINS, né? Segundo, que o presidente Lula prorrogou até 28 de fevereiro. Isso nós noticiamos aqui, conversamos, também ninguém discorda. Agora, dizer que não aumentou o preço dos combustíveis porque tinha rumores de golpe, podia estimular os golpistas em Brasília pelo aumento do combustível, aí, convenhamos, não dá, né? Aí realmente é um absurdo. Com todo respeito ao senhor ministro da Fazenda, mas não há relação nenhuma entre o aumento dos combustíveis e os acontecimentos de 8 de janeiro. É um tema polêmico, vai percorrer o ano essa discussão e por fim precisamos de refinarias. Nós temos petróleo suficiente. Para ser autossuficiente, temos, mas não temos refinaria. Ou seja, você muitas vezes exporta petróleo bruto e importa o petróleo refinado, né? E da forma como é refinado, com suas diversas variantes do refinamento do petróleo. E aí tem aqueles problemas, né? Então nós precisamos ter refinaria, precisamos ter uma política petrolífera de médio e longo prazo. O Brasil pode ser autossuficiente na produção e no refino. Cabe agora ao presidente Prats desenvolver isso de forma republicana, transparente e que defenda os interesses nacionais. STF mantém prisão de Anderson Torres. A questão que se coloca é que existe uma questão jurídica que está sendo muito bem tratada de forma transparente e uma questão política. O senhor Anderson Torres cometeu um gravíssimo crime e tem de agora, claro, ter o inquérito vai ser recebido ou não pela justiça e a partir dali abre-se uma ação penal. É assim que funciona. Todos têm direito à defesa, né, o devido processo legal, etc. Agora, é muito grave o que foi feito. Primeiro, ele tinha falado que a funcionária que trabalhava com ele, tinha colocado numa estante. Não é verdade, lembre-se. Segundo, foi encontrado dentro de uma pasta esse documento. E tem muitas perguntas sobre o documento. Primeiro, quem escreveu? Quando foi escrito? Quem colaborou? Eram minutas ou minuta? Ou seja, plural, várias ou uma só, no singular? Né? Isso foi feito por quem? Em que momento? A gente tem algumas hipóteses, né? Mas isso é muito grave, tudo que está ali. Portanto, o senhor Anderson Torres tem de ficar preso, sim, porque solto ele pode coagir testemunhas, destruir provas, eventualmente continuar nas suas atividades supostamente criminosas. Isso tudo a justiça é que vai decidir. E tudo está ocorrendo da forma mais transparente e mais transparente possível. Fala de general em reunião é vazada. Primeiro, sobre a questão da defesa da transparência das eleições, que não teve fraude, eu assino embaixo todas as afirmações feitas pelo general Tomás. Ele foi muito claro, muito firme e corajoso, porque é bom lembrar, nesse momento ele era comandante do Sudeste, foi no início do ano, né? Naquele momento, vamos lembrar quem nos acompanha, os mais velhos, nós tínhamos antigamente o primeiro exército era no Rio, o segundo em São Paulo, o terceiro Porto Alegre, o quarto em Recife. Depois houve uma mudança de denominação e até de estrutura geográfica de comando. Bem, o comando sul é aqui no Ibirapuera. Então ele foi muito claro, muito transparente de que não teve qualquer tipo de fraude, batendo de frente com os bolsonaristas que acusavam e acusam. E o próprio Jair Bolsonaro, dias atrás, agora nós noticiamos, continua falando que teve fraude na eleição. Segundo, ele diz nessa gravação do envolvimento do Bolsonaro em manifestações dentro do Exército. Queria fazer uma motociata dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. É inacreditável. Não fez. Né? Não fez porque não recebeu autorização, que só faltava essa. Lembrar que o general Tomás também, não nesse momento, comandou a Academia Militar de Agulhas Negras. Ele ressaltou, e veja a importância desse dado, o papel institucional das Forças Armadas e do Exército em particular, né?
e não partidário. O Exército como instituição de Estado. Perfeito. Também assina embaixo. É a visão antibolsonarista. Aí houve a referência à questão da eleição. Não vejo problema algum, né? Boa parte realmente dos militares votaram no Bolsonaro. Qual o problema? Votaram no Bolsonaro, acabou a eleição, tem de respeitar a estrutura de comando e a hierarquia. Agora, o mais grave é quem é que gravou. É um ato indigno que merece repulsa de um oficial das Forças Armadas gravar clandestinamente uma reunião do seu superior. Veja a que degradação Bolsonaro levou ao Exército Brasileiro. Aqui um oficial, pode ter sido um coronel, não sei, um major, porque era uma reunião grande com dezenas de participantes, aqui em São Paulo, antes dele ser designado o general Tomás comandante do Exército, alguém de forma indigna de um oficial do Exército Brasileiro gravou clandestinamente o seu comandante. Ou seja, quebrando a hierarquia, o comando e a dignidade. Quem fez isso é indigno de vestir a farda do Exército Brasileiro. E por fim, eu conheço o general Tomás, posso dizer, conversei várias vezes com ele, sei da sua excelente formação cultural, a sua forma de comando e também lembrar que ele sempre foi alguém compromissado com os valores democráticos e teve coragem, durante o governo Bolsonaro, de dizer não ao Bolsonaro às tentativas golpistas.